tarde, Rodrigo Pereira. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Diálogo Aberto, que nos ouvem pela Rádio Assunção. É uma honra para mim estar aqui participando desse programa, em contato com vocês dois, que representam uma família que tem muito serviço prestado à comunicação do nosso Estado, e aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o Ministério Público, sua organização, seu funcionamento, os desafios do presente e do futuro. Honra estar com vocês. Procurador, a ANEEL está em vias de ser vendida e tem sido alvo de reclamações constantes dos consumidores. Agora foi multado pelo DECOM em 15 milhões, procurador. Como o Ministério Público pode se precaver para garantir que esses problemas não se repitam com a nova empresa que vai comandar a distribuição de energia no Ceará, procurador? Eu queria explicar, Marta, assim, quais foram as providências adotadas pelo Ministério Público diante desses momentos de constatação de irregularidades na prestação do serviço essencial de energia elétrica por parte da Enel. O Ministério Público, em abril do ano passado, criou uma comissão de promotores de justiça especializados na defesa do consumidor para analisar o contrato de concessão que a Enel recebeu do Poder Público Federal para cuidar da distribuição de energia elétrica no nosso Estado, e também o contrato de privatização, já que essa companhia no passado era uma companhia pública. E após a finalização desses estudos, essa comissão de promotores analisou todas as reclamações, milhares de reclamações recebidas dos mais variados tipos, no próprio DECOM, que integra a estrutura do Ministério Público, e outros órgãos de defesa do consumidor, no PROCON da Assembleia, nos PROCONs municipais, e catalogou essas reclamações todas e resolveu tomar duas providências importantes. A primeira dessas providências foi ingressar com ação civil pública pedindo indenização por danos morais coletivos de 48 milhões de reais, como uma forma de compensar todas as irregularidades praticadas em desfavor dos consumidores de energia elétrica no nosso Estado. Então, essa ação, se não estou falhando a memória, foi impetrada pelo Ministério Público através do DECOM aproximadamente 2 meses, 3 meses atrás. E nessa semana o DECOM também, numa outra seara, num processo administrativo, aplicou uma multa de aproximadamente 15 milhões de reais à Enel, também em decorrências dessas mesmas irregularidades. Então, foram levantamentos feitos de muitíssimas reclamações que dizem respeito ao desempenho insatisfatório que já foi constatado pela própria Agência Reguladora Estadual, pela Agência Reguladora Nacional, por uma infindável quantidade de reclamações, e que levaram o nosso DECOM, que integra o Ministério Público, a tomar essas duas atitudes: entrar com ação civil pública de indenização por danos morais coletivos, como uma forma de compensar todos os prejuízos causados aos consumidores do Ceará, e também a aplicar uma multa no valor de 15 milhões de reais para que compense também e penalize também a empresa pela prestação irregular desse serviço essencial. Procurador, doutor Manuel Pinheiro, aproveitando aí o gancho aí da Marta Pereira, na manchete de hoje do jornal tem dizendo o seguinte: companhia de energia e a de água e esgoto na mira do DECOM. Também a companhia de água e esgoto também está na mira aí? Na verdade, as companhias que exploram serviços públicos de água e esgoto, de energia elétrica, têm um volume muito grande de reclamações sendo recebidas pelo nosso DECOM e também por outros órgãos de defesa do consumidor. Então, nós temos que intensificar essa fiscalização para proteger os direitos fundamentais dos consumidores. Na relação de consumo, os consumidores estão numa posição de desequilíbrio, e é importante que o Ministério Público assuma a tutela desses direitos e interesses de uma forma muito eficiente, e a partir do momento em que se identificam demandas repetidas, reclamações repetidas sobre as mesmas questões, isso faz com que o Ministério Público se legitime para ingressar com ações civis públicas, assim como fez com a Enel, também poderá fazer
com outras prestadoras de serviços e também com empresas privadas, né? Há muitas reclamações contra outras empresas privadas na área de defesa do consumidor e que o DECOM, ao longo de várias décadas, desde a década de 1990, tem sido o órgão principal de defesa do consumidor, do Sistema Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, e nós temos muita confiança no trabalho da equipe de promotores e servidores que lá estão, que vão continuar agindo com firmeza para tentar proteger os direitos e interesses dos consumidores. Doutor Manuel Pinheiro, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Doutor Manuel, nós temos visto várias ações da Procap, não é, em prefeituras no Ceará. O senhor tem um balanço do trabalho que vem sendo feito, né, dessas fiscalizações? Explica um pouco aí para os nossos ouvintes, né, o que é a Procap, o trabalho que é realizado por ela. A Procap é a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. É um órgão da estrutura do Ministério Público que investiga e processa crimes que tenham sido praticados por agentes que detêm prerrogativa de foro, que tem que ser julgado perante os tribunais, né? Então, a Procap tem um corpo de membros e servidores do Ministério Público que se dedica a aprofundar as investigações. Geralmente, os casos chegam ao conhecimento do Ministério Público através de julgamentos de contas que são feitas pelo Tribunal de Contas do Estado, e nós levamos adiante uma apuração mais aprofundada, e quando encontramos elementos que justifiquem, né, ingressamos com medidas cautelares e principalmente com ações de responsabilização para tentar proteger o patrimônio de todos os cearenses, proteger o patrimônio principalmente das prefeituras no interior do estado, para que nós tenhamos condições de que essas estruturas governamentais continuem prestando os serviços essenciais de educação, de saúde, de segurança. Para isso é que o Ministério Público existe como órgão de controle. Ok, Marta Pereira. Procurador, apesar das fiscalizações, por que há tantas reincidências em irregularidades nas administrações municipais? O senhor sabe, claro, que o Ministério Público tem um corpo funcional suficiente, o senhor concorda, para receber e apurar toda essa demanda ou não? Não, Marta, assim, infelizmente nós não temos o quadro de membros e servidores suficiente para cuidar desse assunto. Não, né? O Ministério Público, na verdade, tem aproximadamente 500 promotores de justiça, e desses cargos aí temos aproximadamente 50 cargos vagos. E o Ministério Público se dedica a muitas atividades. O Ministério Público tem a tarefa de apurar a responsabilidade criminal de todos os autores de homicídios e feminicídios, de roubos, de furtos. Isso já demanda a atividade muito grande dos promotores e servidores. O Ministério Público atua na defesa do consumidor, atua na proteção do meio ambiente, na promoção dos direitos fundamentais das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos indígenas, dos quilombolas. Atua na fiscalização também de várias políticas públicas de educação, de saúde. Então, o Ministério Público tem muitas tarefas a cumprir, e isso nos deixa muito satisfeitos da confiança que o Congresso Nacional tem em atribuir responsabilidades ao Ministério Público, mas o nosso quadro de membros e servidores é insuficiente para investigar tudo o que acontece em 184 prefeituras municipais pelo Ceará afora. Então, nós contamos muito com a participação, né, da população, que algumas vezes nos traz elementos de convicção, nos traz evidências da prática desses crimes, e principalmente de outro órgão de controle muito importante, que é o Tribunal de Contas do Estado, que tem profissionais muito capacitados, que fazem um exame cada vez mais aprofundado, mais preciso das contas públicas. E isso nos ajuda a prevenir e também a reprimir, quando os ilícitos são constatados, os desvios de recursos públicos em todas as prefeituras. Mas, sendo bastante franco, bastante honesto, nós não temos a condição de estar em todos os lugares fiscalizando o que acontece em cada um dos 184 municípios do estado do Ceará. É uma grande máquina pública que envolve milhares e milhares de servidores, e nós não temos como estar acompanhando no detalhe tudo o que acontece. Mas o que nos chega ao conhecimento, nós nos esforçamos, com as limitações que nós temos, para investigar e processar e promover a responsabilidade com muito equilíbrio, com muita prudência, com muito respeito, inclusive aos direitos fundamentais dos investigados e processados, mas aqueles que cometeram erros, efetivamente, têm que ser punidos.
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, doutor Manuel Pinheiro. Doutor, essas fiscalizações, como elas iniciam? São denúncias que chegam ou o Ministério Público toma a iniciativa? Algumas vezes essas denúncias não chegam, como eu disse, do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem uma matriz de risco, né? Já usa hoje ferramentas, inclusive, da inteligência artificial, recursos tecnológicos que permitem identificar alguns tipos de fraudes. E outras vezes também são denúncias que nós recebemos através de representações. As pessoas indicam aos Ministérios Públicos quais são os fatos, quais são as provas que dispõem iniciais, e nós complementamos essas investigações, nós aprofundando as investigações por iniciativa própria, né? Também há um outro corpo do Estado também que poderia fazer essas investigações e tem feito com menor intensidade, que é a própria Polícia Judiciária, né? Na verdade, a atividade de investigação, primariamente, ela é da responsabilidade da Polícia Civil. E a Polícia Civil faz o seu esforço de investigação, o Ministério Público faz o seu esforço de investigação também, contando com o apoio da população e contando também, fundamentalmente, nesse caso de apuração de uso irregular de recursos públicos, com o trabalho que é fundamental dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado. Ok. Marta Pereira? Sim. Procurador, como o Ministério Público Eleitoral está se preparando, procurador, para as eleições municipais do ano que vem, com relação à segurança, fake news, etc. Marta, esse é um grande desafio, né? Os processos eleitorais são momentos em que o Ministério Público tem que colocar muita energia, muita atenção dos seus membros e servidores para tentar coibir o abuso do poder econômico, o abuso do poder político. Isso já vem sendo feito, né, desde muito tempo. E ultimamente também essas preocupações que você acaba de mencionar, com a questão da segurança, com o acirramento que é natural também que aconteça nas eleições municipais, principalmente diante do quadro também que nós temos de polarização das ideias políticas no âmbito nacional. Mas nós vamos nos preparar, treinar os promotores, né, para conversar com as forças políticas locais também, dar uma orientação, isso também é importante, né, sobre aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito, e estar atento para, nas eventuais irregularidades, apurar os ilícitos, né? E o Ministério Público tem feito isso ao longo do tempo com um relativo sucesso, né? Agora mesmo, na última eleição, o Ministério Público teve um papel muito importante para afirmar a garantia, né, de idoneidade, de lisura do processo eleitoral, que foi objeto de questionamento, e nós conseguimos com muito esforço que as eleições fossem tranquilas, que as pessoas fossem às urnas, que o resultado da vontade popular fosse acatado por todos. Ok. Doutor Manuel Pinheiro, o Ministério Público do Estado do Ceará, ele está presente em quantos municípios do Estado? Em todos. Todos os municípios. Nós temos representação em todos os municípios. Nem todos os municípios hoje são comarcas autonomamente, mas em todos os municípios nós temos a presença do Ministério Público, assim como do Poder Judiciário também. Não, mesmo não sendo comarca, como comarcas vinculadas, o Ministério Público está presente para atender a população em todos os municípios do Ceará. Ok. Marta Pereira, nós vamos aí ao intervalo comercial e voltamos aí com Rodrigo Pereira, ok? Aqui tem, procurador, o Ministério Público também atua de forma preventiva, orientando os agentes públicos, ou somente quando provocado, procurador? Marta, nós temos, né, realizado várias palestras, também contando com a participação dos técnicos do Tribunal de Contas, para orientar os gestores em várias áreas, não é só nessa área de combate à corrupção, não, também em várias áreas que dizem respeito a outros interesses importantes, do manejo dos recursos na área da educação, na área da saúde. O Ministério Público se envolve na elaboração de políticas públicas, né, e tenta, como você bem disse, ser mais proativo, né? Melhor do que reparar ou tentar punir, tentar evitar que o erro aconteça. Então, acho que faz parte também do papel da instituição se antecipar aos problemas, tentar fazer com que eles não aconteçam em gravidade, porque melhor do que punir o criminoso é evitar que o crime aconteça. Ok. Fabiano, vamos ao intervalo comercial e voltamos em instantes, ok? Ok. Todos os sábados. Mário, não tá chegando, Mário. Olha aí. O que tá acontecendo isso aí, Mário? Mais algum tema assim
você acha que é importante a gente abordar? Acho que eu faço um panorama geral aqui, eu vou ter algumas coisas Pronto. sobre o que o Ministério Público está fazendo. Fala aí, Mário. Para reforçar os trabalhos. Pronto. Certo. Chegou não. Chegou não. Tá chegando. Tá chegando não. Peraí, deixa eu ir lá ver o que é. Rapaz, eu não entendo porque que esse pessoal mexe nisso. Não mexer nisso não, cara. Tem muita demanda, né? Muito amplo o leque, né? A gente está treinando agora, os promotores que acabaram de ser nomeados, quinta-feira agora, os 33 promotores. Eles chegam assim, angustiados, de 8 áreas de conhecimento gigantescas. Assim. Você não tem como ser especialista em tudo. Né? Então, você tem que ter uma estrutura de apoio, que o seu centro de apoio, que tem os especialistas que elaboram as peças processuais, que dão respaldo na pesquisa, na orientação. Porque quem chega no interior de uma cidade pequena tem dificuldade de tudo. É o clínico geral. Fala agora, Mário. Fala aí. Oi. Agora chegou, eu não sei porque que mexe. Não entendo esses caras daqui não, macho. Macho vai prejudicar a vida do negro, ó, macho. Parece que faz de propósito, mano. Não sei não, vou perguntar quem é ele aqui, né, já. Vai que se vai ou não vai? Sal não, é porque o que o trabalho tem. Mas não sal nada não, é porque fala outra vez. Estamos de volta ao programa Diálogo Aberto, entrevista com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Manuel Pinheiro. Marta Pereira, uma dica especial aí? Tem uma dica maravilhosa. Hoje, um sábado muito agradável, um sábado ensolarado. Quem quiser fazer um bolo delicioso e não ter erro, tem que usar a melhor farinha de trigo, que é a farinha de trigo Dona Maria, do grande moinho cearense. Ok. E você que vai fazer suas compras, não esqueça, Supermercado Pinheiro, o Bom Vizinho, lojas com melhor preço, melhor atendimento, faça seu cadastro no pinclube.com.br e tenha acesso aos melhores preços do mercado. Supermercado Pinheiro, o Bom Vizinho. Doutor... Rodrigo. Pois não, Marta Pereira? Rodrigo Pereira, eu gostaria só de um espaço para falar aqui sobre a Prefeitura do Aracati, ok? É possível? Ok. A inauguração da primeira unidade básica de saúde da comunidade de Cantinho de Cima ocorreu na quinta-feira, dia 1º. A UBS terá atendimento médico, odontológico, de enfermagem, vacinação, de medicação, procedimentos como coleta de citopatológico, curativos, administração de medicamentosas, medicações, claro. O funcionamento é de segunda a quinta-feira, de 7h30 às 11h30, de 13h30 às 17h30 e nas sextas-feiras, de 8 horas às 14 horas. No atendimento básico, o município conta com 23 unidades básicas de saúde, a UBS, com equipes da saúde da família, atuando em todas as regiões do Aracati. Também foram inauguradas 3 unidades de saúde móveis, ônibus equipados para equipamentos que se revezam, prestando serviços nas comunidades mais isoladas. Ok. Doutor Manuel Pinheiro, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Doutor Manuel, como estão as ações do Ministério Público numa área que é tão sensível, não é, que tem um trabalho tão importante do Ministério Público, que é na área ambiental? Nós temos muitas iniciativas que são desenvolvidas pelas promotorias de justiça. Nós temos também um centro de apoio operacional da área ambiental, que articula as ações dessas promotorias todas, iniciativas relevantes que a sociedade reconhece esse trabalho, né, de proteção do patrimônio ambiental do estado do Ceará,
de preservação das dunas, de preservação dos rios, de preservação da própria caatinga, como ecossistema. Tivemos aqui importantes ações recentes e assim, o que cabe à Procuradoria-Geral de Justiça fazer é prover os meios para que os promotores de justiça possam desempenhar suas funções nas mais diversas áreas. Como eu disse aqui antes de começar o programa, os promotores de justiça, principalmente nas comarcas do interior, eles têm que cumprir muitas funções diferentes. Tem que ser o órgão encarregado de mover a jurisdição criminal para apurar a responsabilidade dos autores de crimes, tem que ser o órgão que cuida do meio ambiente, que protege os direitos do consumidor, que protege os direitos das crianças, adolescentes, idosos, de todos os vulneráveis, e isso exige dos promotores uma capacidade de atuação que é praticamente humanamente impossível que esses profissionais possam conhecer com profundidade todas essas áreas. Então nós temos uma estrutura administrativa de suporte, temos os centros de apoio operacional, em cada uma dessas áreas são 8 centros de apoio operacional, criminal, eleitoral, da saúde, da educação, do meio ambiente, e cada uma dessas áreas esses especialistas dão um amparo aos promotores de justiça, elaboram manifestações processuais, e nós estamos fazendo esse esforço para dar os meios. O Ministério Público também passa por um momento importante de colocar em marcha um programa de investimentos em infraestrutura para que as sedes do Ministério Público, que eram muito ruins até bem pouco tempo, possam ser instaladas de uma maneira a dar mais conforto aos membros e servidores, para que atendam melhor a população. Nós estamos aí conseguindo inaugurar sedes novas do Ministério Público nas principais cidades do interior do estado. Durante esses 4 anos, nós vamos inaugurar 21 sedes com um novo padrão arquitetônico, em que os colegas promotores vão poder usar um auditório para fazer audiências públicas, usar sala de audiência para poder conversar de forma mais tranquila com as pessoas que procuram atendimento do Ministério Público. Os DECONs também no interior estão tendo suas estruturas físicas melhoradas. Então, nós estamos aguardando, inclusive, a inauguração da maior de todas as sedes, que vai ser a sede das promotorias de Fortaleza, ali próximo ao Fórum Cláudio Bevilacqua, que vai abrigar aproximadamente 200 promotorias de justiça, além também do DECON, que vai ter o núcleo do centro, mas vai ter um núcleo também próximo do Fórum Cláudio Bevilacqua. Vamos ter lá todos esses centros de apoio, trabalhando junto dos promotores. A nossa Escola Superior do Ministério Público é um sonho de gerações e gerações de promotores que nós estamos muito próximos de realizar. Tudo indica que em outubro ou novembro nós conseguiremos inaugurar essa nova sede, e também investindo muito em tecnologia da informação. Conseguimos recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, para colocar em marcha um programa de transformação digital. A gente vive num mundo cada vez mais digital e precisamos investir em segurança cibernética. Nós tivemos aí no país afora vários ataques hackers contra tribunais, contra ministérios públicos. Precisamos nos preparar para essa demanda, para essa dificuldade, Também investir em ferramentas mais modernas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, que nos permitam dar mais eficiência no cumprimento das funções constitucionais e legais do Ministério Público. Para trabalhar em tantas áreas como nós trabalhamos, nós precisamos ser muito eficientes. Nós temos poucos recursos humanos e precisamos de mais recursos tecnológicos para poder compensar e fazer com que o trabalho que o Ministério Público faz em favor da sociedade seja um trabalho cada vez mais produtivo. Ele se antecipe aos problemas, como disse aqui a Marta, que ele consiga influir no começo para que os erros não aconteçam e que a sociedade possa reconhecer esse trabalho cada vez mais e a instituição possa crescer e fortalecer. Ok. Marta Pereira? Sim, procurador, o senhor fala que a equipe é pequena para tanta demanda, tantos questionamentos, tantos problemas a serem resolvidos. E tudo isso, procurador, existe aí algo assim a ser melhorado ao longo do tempo ou não? Marta, nós estamos com uma dificuldade que é sentida no interior, principalmente, que é a carência de promotores de justiça. Nós fizemos um concurso para promotor de justiça que demorou aproximadamente 3 anos, que teve algumas fases que foram, inclusive, suspensas por conta da pandemia. Nós não podíamos fazer as provas reunindo muitas pessoas quando a circulação do vírus da Covid estava muito forte. Então, nós tivemos que adiar o concurso
e concluímos o concurso no ano passado, nós tínhamos aproximadamente 110 cargos vagos, conseguimos nomear 31 promotores novos em agosto do ano passado. Quinta-feira passada, agora, nós conseguimos nomear mais 33, mas nós temos ainda uns 50 cargos vagos de promotor de justiça, e nós precisamos preencher, Marta, porque no interior é muito difícil um promotor trabalhar em 3, 4, 5 comarcas ao mesmo tempo. Já é difícil trabalhar numa só, quanto mais dar atenção a 3, 4 municípios ao mesmo tempo. E isso, infelizmente, ainda acontece, até que nós sejamos capazes de nomear todos os 50 promotores aproximadamente que ainda precisam ser nomeados para dar uma atenção melhor, Marta, à população do interior, principalmente. O interior é que está mais desassistido. A nossa dificuldade, inclusive, é que precisamos desses promotores antes das próximas eleições. Nós vamos fazer um esforço como instituição, eu até o final do meu mandato, que vai até dezembro desse ano, o próximo procurador-geral também, para que nós tenhamos o quadro completo antes das eleições municipais do próximo ano, porque isso é muito importante. Ter um promotor em cada cidade, exercendo as funções todas e também as funções eleitorais, é uma garantia de tranquilidade maior para o pleito. Ok. É verdade, procurador. A demanda é grande, os questionamentos são muitos, mas o número de procuradores não corresponde às necessidades, não é? Mas o seu esforço é acima do limite. É muito. Vamos trabalhar juntos. É importante, né, ter esse espaço aqui que vocês nos deram para conversar com a população, para explicar à população como é que o Ministério Público trabalha, onde ela pode buscar o apoio do Ministério Público nos mais diferentes problemas que a população enfrenta. E para mim foi uma excelente oportunidade de conversar com vocês. Agradeço muito aqui a audiência, né? É uma alegria estar aqui na presença de vocês, na presença dos ouvintes da Rádio Assunção, uma emissora com tanta tradição e com tanto serviço prestado à comunicação do Estado do Ceará. É isso aí. Marta Pereira? Sim. Nós queremos agradecer muito a presença do procurador Dr. Manuel Pinheiro. Quantos ricos esclarecimentos ele esteve a passar para nós, para todos os ouvintes. É muito rico. É isso aí. O procurador Dr. Manuel Pinheiro, como cidadão comum que tem a dúvida que tem o seu problema, aqui na capital, por exemplo, onde e como se utilizar dos serviços do Ministério Público? O Ministério Público tem várias sedes espalhadas pela cidade de Fortaleza, né? Quando a dúvida se refere, por exemplo, à defesa do consumidor, nós temos o DECOM instalado lá no centro, que acho que a maioria da população sabe onde o DECOM está situado, né? Nós temos as promotorias criminais, que estão também situadas próximas ao fórum. Então, naquele ambiente, se alguma dúvida diz respeito a um crime que foi praticado e que a pessoa foi vítima desse crime, ou algum parente foi vítima desse crime e quer conversar com o promotor, ele também faz esse atendimento nesse local, a sede das promotorias criminais. Temos também ali próximo ao Jornal Povo a sede das promotorias cíveis de Fortaleza, promotorias especializadas. Então lá nós temos promotorias que tratam da defesa dos interesses dos idosos, dos interesses das pessoas com deficiência, da proteção do meio ambiente, também é lá nessa mesma unidade perto do Jornal Povo, da proteção do patrimônio público. Então existem várias promotorias especializadas nesse espaço lá próximo ao Jornal Povo. Existe também as promotorias da Infância e Juventude, que tem uma sede aqui próximo ao Fórum Cláudio Bevilacqua. E o nosso interesse, o nosso desejo é ampliar essa prestação de serviço, né? Estar mais próximo da população de Fortaleza, população de todos os municípios do estado do Ceará. Esse é o nosso esforço, mesmo com muitas limitações orçamentárias, com limitações principalmente de pessoal, né? A principal dificuldade que o Ministério Público tem hoje é ter mais membros e servidores. Nós temos uma limitação da lei de responsabilidade fiscal que nos impede de ter um quadro maior de membros e servidores, e nós vamos nos esforçando, contando com o apoio, com a confiança do povo cearense para poder prestar um serviço de melhor qualidade, né? Estar disposto a ouvir as críticas, as sugestões e contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Manuel Pinheiro. Doutor, o Ministério Público também atua de forma preventiva, orientando, capacitando os agentes públicos? Sim, nós temos
várias iniciativas, né? Desses centros de apoio que eu acabei de mencionar aqui, eles fazem reuniões com secretários de diversas áreas, da saúde, da educação, né? do meio ambiente, em cada município, também com os órgãos estaduais, promovem eventos, né? Fazem o que está ao nosso alcance para que nós possamos influir para que os problemas não se agravem. O mais importante é ter uma atuação proativa, é se antecipar os problemas, é não deixar que os problemas aconteçam para depois apurar a responsabilidade. Mesmo que no sistema jurídico brasileiro essa função do Ministério Público seja mais como um órgão que vem depois do problema para reprimir, é melhor que ele se antecipe ao problema, né? E esse tem sido um trabalho intenso, né, dos nossos especialistas, de dialogar, de construir as soluções baseadas no diálogo para que os problemas sejam prevenidos. Isso eu acho que é importante que todos os que estão nos ouvindo possam entender, né, que o poder público, de uma maneira geral, tem que ter uma atuação mais proativa. Ok. Uma última pergunta aqui, antes de passar para as considerações finais. Doutor Manuel Pinheiro, o senhor tem aí aproximadamente 6 meses aí pela frente. Qual as metas nesses 6 meses, né? E qual o legado que o senhor espera deixar da sua gestão? Sim, a nossa gestão enfrentou muitas situações difíceis, muitas crises. Eu assumi o mandato de Procurador-Geral em janeiro de 2020. No meio de uma pandemia, No né? mês seguinte, nós tivemos o motim da Polícia Militar aqui do estado do Ceará. E o Ministério Público teve um papel muito importante na solução daquela crise de segurança pública. Foi na Procuradoria-Geral de Justiça que se reuniram os representantes dos 3 poderes e geriram aquela crise de maneira muito eficiente, fazendo com que nós tivéssemos o império do Estado de Direito, né, que fosse restaurada a paz social, com a apuração das responsabilidades. Foi muito importante o que aconteceu em termos de união do Estado e da sociedade para dizer o não àquilo que estava acontecendo, né, respeitando, e como nós respeitamos muito a Corporação Policial Militar. São pessoas muito dedicadas, que em sua maioria esmagadora se dedicam a arriscar as suas próprias vidas para nos proteger e devem ser valorizados. Então, uma minoria colocou a sociedade cearense numa situação de muita dificuldade. Foram 13 dias muito difíceis e o Ministério Público esteve presente, foi parte da solução daquela crise. Em seguida, a crise da pandemia da Covid, o Ministério Público também se envolveu pelos seus especialistas, né, nas promotorias também, em cada município, né, cobrando ampliação de leitos de UTI, de leitos de enfermaria, cobrando que as vacinas chegassem, ajudando que as vacinas chegassem, né, ajudando a população a ter acesso ao serviço público essencial de saúde. Depois nós tivemos situações também críticas em relação ao próprio processo democrático. O Ministério Público se posicionou com muita firmeza, né? Então nós temos uma gestão que foi feita num contexto de muitas crises, em que o Ministério Público se afirmou como um protagonista nas soluções. E para além disso também fica um legado importante relacionado com a questão de infraestrutura. Nós vamos conseguir, saindo praticamente de não ter sequer um prédio em boas condições, para inaugurar a sede da Procuradoria-Geral de Justiça, como nós fizemos. Vamos inaugurar a sede de Fortaleza também, que é uma sede imensa, né, que é praticamente 1/3 do tamanho do Fórum Cláudio Bevilacqua, né. Nós vamos inaugurar sedes novas também, modernas e funcionais. Estamos inaugurando já, fizemos isso em Sobral, em Aracati, em Quixadá, em Tauá, em Russas, em Tianguá na semana passada. Vamos fazer em Juazeiro do Norte, né. As 20 principais, em Maracanaú fizemos também, Calcaia também, sedes novas, de modo que aproximadamente 74% de todos os membros servidores, no intervalo de 4 anos, vão trabalhar em sedes novas, modernas, funcionais, bem equipadas, com recursos tecnológicos. E isso é o que cabe a um gestor fazer, dar as condições para quem está na ponta, o promotor de justiça, atuar em favor da população, nas mais diversas áreas que nós mencionamos aqui. E, sintetizando, o que nós queremos é fazer a diferença na vida das pessoas. Ok. Excelente aí, uma explanação aí do Dr. Manuel Pinheiro. Eu digo muito, Dr. Manuel, que o bom gestor não é só fazer, não. Ele tem que dizer o que está fazendo, né? Então, importante suas informações, seus esclarecimentos, né? O grande trabalho aí que o Ministério Público realiza, né? Em defesa da sociedade, do cidadão,
não é? Aquele cidadão indefeso, que realmente é o lado mais frágil, não é? Às vezes das demandas, das relações, e o Ministério Público lá realmente igualando aí, né? Deixando realmente esses desiguais aí para tentar exatamente estar discutindo as questões aí de forma igualitária. Então, nós vamos aí chamar os comerciais agora e Marta Pereira voltamos com as considerações finais, ok? Peraí, Sérgio. Ok. Viu? Tá dando problema lá do outro lado, mas resolve já, peraí, viu? Tu tá me ouvindo direitinho? Eu tô ouvindo direitinho. Fala sério. Fala sério. Ah, eu abri, mas deixei aberto, porque esse fechado, não abri lá, viu? E essas viagens Tá, ok. de carro longe. É o Mário, viu? Faculdade de idiomas. É o Mário, viu? E pra você que é É o empresário, Mário, viu? tem consultorias É o Mário. e com soluções Beleza. customizadas. Não chegou a operar não. Já, tá beleza, vamos subir lá. O Wesley é com o Mário, Final viu? do Brasil. Acesse com o Mário, viu? Os benefícios. Já tá ok, já tá ok. Esse é coloca Já tá ok, viu? fica com dor também. Era ter tempo para fazer academia, mas não tem tempo. Celular piscando aqui. Correndo. Em janeiro vamos cuidar. Se Deus quiser. E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinha de Messejana. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Liga aqui, meu, liga, Sua liga. Credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema T Comércio. Presença que faz diferença. Voltamos a apresentar Diálogo Aberto com Marta Pereira. Marta Pereira, uma dica especial aí? Uma dica maravilhosa. Tem que usar a melhor farinha de trigo quando for fazer aquele bolo delicioso, um bolo claro, um bolo fofinho. Mas só dá certo se usar a melhor farinha de trigo, a farinha de trigo Dona Maria, com todas as garantias. Olhei e não vi não, mas vou procurar de novo, viu? Ok, e você que vai fazer suas compras, não esqueça o melhor supermercado Pinheiro, o Bom Vizinho, lojas com melhor preço, melhor atendimento. Faça seu cadastro no pinclube.com.br e tenha acesso aos melhores preços do mercado. Supermercado Pinheiro, o Bom Vizinho. É isso aí, Marta Pereira, eu vou encerrar minha participação aqui, voltando a bola aí para as considerações finais. Dizer aqui da minha grande honra de estar nessa bancada aqui ao lado deste grande homem, grande gestor do nosso estado do Ceará, Dr. Manuel Pinheiro, Procurador-Geral de Justiça do Ceará. Ok, Marta Pereira? Ok. Foi uma honra para nós, não só para a nossa equipe, mas para todos os nossos ouvintes, estar com o Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Dr. Manuel Pinheiro. Dr. Manuel Pinheiro, mais uma vez os nossos agradecimentos por estar conosco, nos trazendo ricos esclarecimentos a todos nós. E as considerações finais aí, que o senhor pode nos passar, os microfones do programa Diálogo Aberto estão à sua disposição. Muito obrigado, Marta, pela oportunidade. Muito obrigado, Rodrigo. Para mim foi uma alegria muito grande. Eu tenho até dito nas inaugurações desses prédios que o Ministério Público vive um momento muito bom de crescimento do seu patrimônio material. Mas que mais importante do que crescer o patrimônio material é crescer o patrimônio imaterial. E esse patrimônio é feito pelo trabalho sério, competente, dedicado, de cada promotor, de cada procurador, de cada servidor que veste a camisa da população, ajuda a resolver os problemas, né? E isso faz com que o Ministério Público acumule um grande patrimônio imaterial, patrimônio da confiança, da credibilidade, e essa oportunidade de falar com vocês aqui ajuda a divulgar as ações do Ministério Público e fazer com que esse patrimônio continue crescendo. Então, o meu boa tarde a vocês dois, meu boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Assunção.
Ok, Marta Pereira? Procurador, mais uma vez, muito obrigada. E no seu brilhante caminhar, o sucesso esteja sempre a alcançar. Receba o nosso abraço e que o senhor esteja sempre aí a atender as pessoas para o encontro de todos que estão, a sua presença muito a precisar. Muito obrigada e um abraço grande. Eu que agradeço. Uma boa tarde, Marta. Uma boa tarde, Rodrigo, a todos que estão nos ouvindo. Registrar que essa entrevista estará dentro de instantes na nossa página do Instagram, diálogo.aberto, e também na nossa página do YouTube, Diálogo Aberto.